quero agradecer inicialmente aí pelo convite, né? Não sei nem como foi que o Deodato me encontrou, né? Mas aí a gente andou conversando aí, eu andei adiando aí esse momento aqui, mas, assim, muito feliz por poder estar aqui participando, né, dando uma contribuição para o canal, né, e vendo aqui toda a importância que ele tem, né, que a gente sabe que essa coisa de fazer trabalhos de doutorado, mestrado e tudo, é muito difícil, é muito sacrificado, e a gente se sente valorizado quando tem assim um canal como esse, né, que está dando esse espaço para a gente poder dialogar, poder colocar o que a gente fez, né? Eu acho isso aí fundamental. Então, é uma coisa assim digamos, um espaço alternativo, né? Então, eu acho interessantíssimo. E quero aproveitar, então, para as pessoas que estão aí acompanhando, né? Primeiro, dar meu boa noite para todos, né? Para todas que estão aí acompanhando, já agradecendo pela participação, pela presença também, e enfatizar aí a importância de acompanhar o canal, né? De a gente fortalecer esse canal do Deodato, linha de divisa, né? Todo mundo se inscrever, e eu vou fazer isso aí, vou passar para os meus alunos, para os meus amigos, né? No sentido de a gente fazer isso se manter. Legal, Zé Ricardo. Obrigado aí pela força ao canal, viu? Pela gentileza. Eu tenho por hábito, viu, Zé? Eu sou mineiro, chamo os amigos de Zé Ricardo, eu tento quebrar o excesso de formalidade da academia para a gente prosear e socializar o conhecimento, democratizar o conhecimento com a sociedade brasileira. Qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado? Fala aí para gente. Eu vou deixar correndo aqui embaixo o título, enquanto você fala. Tá ok. O objeto da minha pesquisa, né, é a hermenêutica, né, na ontologia fundamental. Né? Então, eu trabalho ali em Heidegger, no caso, a ontologia fundamental heideggeriana, né? Qual é propriamente o lugar da hermenêutica nessa ontologia fundamental, né? Que essa relação hermenêutica e ontologia é alguma coisa que vai acontecendo, né, ao longo da história da filosofia, não é uma coisa que está presente na metafísica ou na ontologia clássica, né? Mas a partir sobretudo ali do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, essa relação começa a acontecer e ela vai se efetivar mesmo, propriamente, essa relação, esse nexo, ontologia e hermenêutica, com o pensamento de Heidegger. Ela vai se radicalizar com o pensamento de Heidegger, e eu vou, então, meu propósito é mostrar, dar o contorno, né, fazer ali colocar de uma maneira o mais claro possível qual seria mesmo o lugar da hermenêutica na ontologia fundamental de Heidegger. Então, o objeto aí, né, esse nexo, essa relação. E, a partir daí, então, a pesquisa pensa a filosofia e pensa, né, na relação com a interpretação. Isso tudo no horizonte do pensamento heideggeriano. Né? Então, esse é o objeto da minha pesquisa, que, a princípio, ela tem um duplo movimento, né? Ela é uma tese na história da filosofia, né? Uma vez que eu exatamente entro no debate com outros leitores de Heidegger, ali defendendo essa posição da hermenêutica na ontologia fundamental em relação a outros autores, como, por exemplo, Jean Grondin, um filósofo francês, um dos nomes mais importantes da hermenêutica filosófica contemporânea, né?
me contrapondo ali a uma determinada leitura que ele faz de Heidegger, nessa relação com a hermenêutica, né? Colocando Heidegger no horizonte do Aufklärung, do iluminismo, veja, né? Fazendo, assim, criticando Heidegger, nesse sentido de que ele teria caído ali naquela perspectiva iluminista, de uma recusa da tradição. Nesse sentido, o Jean Gronan, que é um pensador, um leitor, um dos mais importantes também, do Gadamer, procura mostrar a diferença do Heidegger com Gadamer, né, mostrando isso aí, que o Heidegger teria caído na Aufklärung, numa tese iluminista, de recusa da tradição, e o Gadamer não. Tá? Então, ele também, ela é uma pesquisa na história da filosofia nesse sentido aí, de que eu vou me contrapor a esse modo de pensar, com essa interpretação que é feita dentro da história da filosofia contemporânea, mostrando o equívoco dessa leitura. E ela também uma pesquisa que tem um aspecto de uma metafilosofia, ou seja, ali também eu vou trabalhar, então, aquilo que é, na verdade, algo próprio da própria filosofia, que é a pergunta por si mesmo. Então, ela também é uma tese enquanto uma metafilosofia, ou seja, a filosofia como procura por si mesmo, ou seja, do nascimento da filosofia até a filosofia atual, ela, de fato, ela é uma procura por si mesmo, por dizer a si mesmo, e Heidegger vai defender essa ideia, né? Ele dá uma entrevista quando está com 80 anos, né? Nessa entrevista ele é bem claro, no sentido de dizer que assim, todo o trabalho dele foi, na verdade, parece até um pouco uma ideia assim, um pouco frustrante. O entrevistador lá pergunta para Heidegger em que consistiria uma filosofia heideggeriana, e ele disse que tem procurado mostrar ao longo do pensamento dele que, na verdade, não existe uma filosofia heideggeriana, existe uma procura por dizer a própria filosofia e não propor uma filosofia. Então, a minha tese ela vai nesse sentido de uma metafilosofia, e eu vou, então, também tentando extrair elementos para dizer em que consiste a filosofia no mundo atual. Então, assim, o objeto é esse, mais ou menos assim. No fundo, o objeto é um não objeto, porque depois, ao longo da fala, vai ficar claro que, né, a hermenêutica na relação com a ontologia, e a ontologia sendo a questão do ser, e o ser sendo um não objeto. No fundo, quando você faz uma pesquisa como essa, você está pesquisando um não objeto. Tá. Ô, Zé Ricardo, e o que te levou a esse objeto da pesquisa? Você já vinha caminhando pelo Heidegger no mestrado? Aí sim, aí tem que remontar, na verdade, a minha graduação, né? E até um pouco antes disso, né? Na verdade, a minha formação na filosofia, ela começa ali por volta dos 20 anos, né? Quando eu recebi um convite. Eu estava ali naquele período ali de 18 anos, 19 anos, ali meio perdido ali no sentido daquilo que eu iria fazer da minha vida, no sentido de buscar, né, aquilo para onde eu iria me direcionar. Eu estava ali querendo, ainda tentando descobrir, sabia que às vezes eu pensava em fazer direito, mas pensando assim em ser um defensor público. Eu tinha umas coisas assim. Eu tive uma formação ali lá em São Luís, na periferia de São Luís, uma relação com a Igreja Católica. Tinha uma igreja lá, uma capela lá perto lá de casa. Eu fazia parte ali dos grupos de adolescentes, grupos de jovens, e então recebi um convite para ser padre.
E aí, então, fui para o seminário. Então, aí ele aos 19 anos. E lá, aí eu comecei a estudar filosofia, né? E, na verdade, quando já estava já no final do curso, eu tive um professor que me marcou bastante e que ele era, na verdade, um estudioso de Kant, mas já no final ele fez menção ao pensamento do Heidegger, né? E, e aí, a partir dali, né, eu já comecei a ter um primeiro contato com o pensamento do Heidegger. Depois o seminário eu não dei continuidade, eu deixei o seminário, mas depois fui concluir o meu curso na Universidade Federal do Maranhão, e lá foi também, então, que eu, já no final também já da graduação, juntamente com uma professora também que me marcou bastante, uma espanhola, que trabalhou conosco o pensamento do Heidegger já no final do curso, e foi ali então que eu comecei a minha relação com o pensamento do Heidegger, e de lá para cá eu não parei mais, assim, não deixei mais de estudar o pensamento do Heidegger. E aí então fiz um primeiro trabalho de conclusão de curso sobre a noção de filosofia em Ser e Tempo, né, que é uma noção bem explícita, né? Está lá no parágrafo 7 de Ser e Tempo, né? Filosofia em Heidegger é ontologia, né? E a partir daí, então, tendo terminado a graduação, eu já fui para o mestrado, e no mestrado eu trabalhei a noção de mundo, né? Em Heidegger, a noção existencial de mundo. E ao trabalhar tendo trabalhado a noção de ontologia e tendo trabalhado a noção, dentro da ontologia, a noção de mundo, de ser no mundo em Heidegger, esse no mundo, ou em um mundo, esse em que me chamou a atenção. A partir daí me veio a necessidade de entender essa inerência do ser humano, tá, no mundo, do ponto de vista originário mesmo, né? Então, esse em aí, ele é hermenêutico, tá? Então, foi aí que entrou o tema da hermenêutica. Eu tinha que trabalhar a hermenêutica em Heidegger como um tema central para entender o todo do pensamento dele. Zé, a Igreja Católica perdeu um grande padre, hein?